Sexta-feira, 1h25 agora, hora do Senar MT Responde. Hoje o assunto é a avicultura, que em uma década tem tudo para registrar um avanço para lá de expressivo na terra dos grãos e do boi. É isso mesmo, Patrone? Conta pra gente. Essa é a expectativa, né? Muito otimista, uma possibilidade de um incremento na produção de aves, né? De carne de frango aqui em Mato Grosso, de quase 90%, isso num cenário, claro, para o futuro, né? Para os próximos 10 anos. Pelo menos essa é a expectativa traçada pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. E quem está aqui no quadro Senar Mato Grosso Responde hoje para falar sobre isso é justamente um dos colaboradores do IMEA, né? Faz parte da equipe, é o Ricardo Silva, que é economista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a você, telespectador. Muito obrigado, Patrone, pela oportunidade de estar aqui novamente. Pois é, esse número impressiona, né? A gente está falando de 89%, quase 90% de incremento da produção, isso até 2028. É esse mesmo número e de onde vem essa expectativa, essa possibilidade tão grande, Ricardo? Certo, Patrone, exatamente. Espera que Mato Grosso atualmente tenha uma produção em torno de 522 mil toneladas anuais. E a expectativa é que até 2028 nós venhamos a totalizar uma produção em torno de 890 mil toneladas. Então tem esse incremento pujante, pautado porque nós temos espera também uma grande produção de grãos, que continue aumentando essa produção de grãos, que é a principal ração, componente para a ração animal, dos animais. Além disso, a gente tem um cenário econômico atual agora, no que tange a demanda externa, favorável. Nós estamos aumentando, o Brasil está aumentando as exportações, tivemos um frigorífico em Lucas do Rio Verde que foi habilitado para exportar para a China agora. Então, a conjuntura está começando a se concretizar para isso, para ter essa alavancada. O cenário está mais atrativo, então, para esses investimentos. Principalmente agora no final de 2018 e neste ano de 2019. Nos últimos 10 anos, a produção de carne de frango mato-grossense cresceu 24%, mas para os próximos 10 anos aí espera-se que cresça em torno de 90%. A gente já vem desse crescimento de 24%, que também é um número bastante expressivo nesses últimos 10 anos. Esse crescimento ele se pautou em quê? Em ganho de eficiência, em aumento de produtividade, né? Ou em escala mesmo? O que alimenta Sim, isso? o avicultor mato-grossense ele está ficando cada vez mais eficiente. A gente, de acordo com os dados que a gente pega do IBGE, você vê que cada vez mais o animal está sendo entregue mais pesado para abate. Então, isso é investimento em genética, a produção, como ela é integrada com o frigorífico, ela permite uma administração mais intensa nos dois elos, então que propiciou esse aumento na produção. E sem contar que o Estado ele tem uma grande oferta de insumos para a suplementação animal e que corrobora para isso. Tem um custo de produção mais em conta, então, em relação a outros estados, então isso tem ajudado a propiciar esse incremento na produção e essa é a perspectiva para os próximos anos, inclusive. Você citou, Ricardo, falou de exportações, né? Mato Grosso não tinha nenhuma planta habilitada para exportar para o mercado chinês, agora passa a ter a unidade de Lucas do Rio Verde ali, né? Em termos de exportação, qual o cenário do nosso estado hoje? Ainda, se a gente for pegar desde 2013, nós tivemos um recuo no volume exportado, por causa que a Venezuela é nosso principal cliente e reduziu as compras, por causa dos problemas deles lá. Mas assim, você vê um panorama começando a mudar. A Índia está abrindo mercado para o Brasil, o México está habilitando as novas plantas, e agora a China. Então você vê que isso pode começar a ter uma mudança neste cenário. A demanda dos países árabes continua aquecida, então isso pode reverter em maiores volumes embarcados de Mato Grosso. Ou seja, a gente pode também tornarmos ainda maiores nas exportações. Acredito que o que está faltando ainda para a avicultura nesse sentido é conseguir enviar mais volumes, espaço de produção para outros mercados também. Assim como os estados do sul fazem isso bastante. Perfeito. Vale lembrar sempre, né, que quando o país exporta mais, mesmo que o estado não esteja exportando, né, tanto, né, ele consegue colocar a sua produção também no mercado interno, ou seja, é um cenário muito positivo. E essa é a expectativa. Exatamente. Porque a produção de outros estados ela é escoada então a nossa produção, mato-grossense, acaba abastecendo esses outros estados, entendeu? Perfeito, Ricardo. Obrigado pela sua participação aqui. Está aí, né, uma perspectiva otimista, aí, um recorte nos próximos 10 anos. É claro que a gente sabe que tem pessoas, né, que foram excluídas da atividade. Em Campo Verde, por exemplo, muita gente aí que enfrentou problemas pelo fechamento de uma unidade. Quem sabe aí notícias assim possam trazer
novas esperanças, né, para esses avicultores aí que enfrentam dificuldades hoje. Obrigado, Ricardo. A gente volta contigo aí em São Paulo.